Fala pessoal, tudo bem? Guilherme Polo do canal Fisicando Fácil e hoje você vai aprender mais física com clima de Copa do Mundo. Então vamos abrir alguns pacotinhos da figurinha da Física 2026. Será que vai aparecer alguma figurinha lendária? Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês como que vai funcionar cada pacotinho, tá legal? Bom, cada pacotinho, pessoal, ela vem com 3 figurinhas, tá? Aonde o grau de dificuldade vai desde a comum até a lendária. Então, mais especificamente, a comum é uma figurinha com resolução, exercício mais fáceis, com resoluções mais rápidas, né? A figurinha rara já é uma questão, um exercício mais de nível intermediário. A épica já é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil a resolução. E a lendária são aqueles exercícios mais desafiadores. Bora lá, pessoal, abrir mais um pacotinho aqui de Física 2026. Bom, pessoal, então a gente tirou aqui, ó, uma energia elétrica, tipo comum, a figurinha comum também sobre encontro de imóveis, e a outra figurinha também comum de queda livre. Bora resolver essas questões então, essas figurinhas? Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício, né, dessa figurinha da eletrodinâmica sobre energia elétrica. Então ele fala aqui que um chuveiro, né, de 5.500 watts funciona por 20 minutos. Qual é a energia elétrica gasta em quilowatt-hora? Bom, pessoal, esse exercício, né, a gente usa a fórmula da energia, né, onde a gente sabe que a energia, né, elétrica é a potência vezes o tempo, ok? Então a gente já tem a potência e tem o tempo. A única coisa que a gente precisa transformar esse watt para quilowatt, né? Então a gente precisa dividir esse valor por 1.000, 5.500, e pegar esse 20 minutos e transformar para hora, beleza? Então a gente vai falar então aqui que a energia elétrica é 5.500 dividido por 1.000 dá 5,5 kW, vezes o tempo, 20 minutos. Então, para mim transformar isso aqui para hora, eu sei que 1 hora vale 60 minutos. Então eu posso aí com isso cancelar o minuto que está aqui em cima com o minuto que está aqui embaixo. Então aí ficando a hora como ele pediu. E aí fazendo essas contas, né, pessoal, 5,5 vezes 20 dividido por 60, a gente vai chegar no valor 1,83 kWh. Então, a resposta do exercício é essa aqui. Bom, pessoal, então vamos resolver essa questão aqui, essa figurinha do tipo comum, sobre encontros de imóveis, né? Onde é sobre o movimento retilíneo uniforme, onde que fala que 2 móveis se aproximam em movimento retilíneo uniforme, e estão a uma distância, né, entre eles de 300 metros, e as suas velocidades são 20 metros por segundo e 10 metros por segundo. Em que tempo eles se encontram, né? Bom, então a gente tem alguns dados importantes, né? Eu vou considerar aqui a velocidade do A de 20 metros por segundo, a velocidade do B de 10 metros por segundo. Então eu vou colocar aqui, né, vamos supor aqui, né, que está aqui numa estrada, né, ou numa situação aonde tem o carrinho A e aqui tem um carrinho, um móvel B, né? Esse aqui está com uma velocidade e esse aqui está com uma outra velocidade aqui de 10 metros por segundo e aqui de 20 metros por segundo. Tá legal? Bom,
Feito isso, pessoal, a gente sabe também que a distância, né, inicial lá que ele fala entre eles é de 300 metros. A gente pode fazer esse exercício, pessoal, usando o conceito de velocidade relativa, né? Aonde, quando você está em sentidos ao contrário, né? Aqui no caso, você soma as velocidades. Caso você está no mesmo sentido, né? Então, ou seja, se eles estivessem indo assim, você subtrairia a velocidade. Quando você está em sentidos ao contrário, que é o caso aqui desse exercício, você soma, né? Então, a velocidade relativa vai ser, então, 20 mais 10. Então, a velocidade relativa entre eles é de 30 metros por segundo. Só que ele quer o tempo, né? Bom, se eu tenho a distância e tenho a velocidade, eu consigo determinar o tempo, né? Então, a fórmula pela velocidade, a velocidade é igual à variação do tempo, do espaço pelo tempo. Eu quero saber o tempo, né? Eu pego o ΔS e divido pela velocidade, né? Passo isso aqui, isolo ele e passo a velocidade dividindo. Então, o ΔT vai ser 300 metros dividido por 30 metros por segundo. Tá legal? Fazendo essas contas, né, a gente vai chegar aqui num valor de 300 dividido por 30, vai dar 10 segundos. Bom, pessoal, mais um exercício aqui, mais uma figurinha comum para a gente resolver sobre queda livre, né? Então, o exercício fala que um objeto é solto de uma altura de 80 metros, desprezando o ar, qual é o tempo de queda? Bom, pessoal, para você fazer esse exercício, né, a gente vai usar a fórmula do sorvetão. Fazendo uma rápida ilustração aqui, né, então tem aqui um objeto, tá? Aqui tem um referencial que a gente vai colocar o chão, né, ele está aqui a 80 metros desse ponto, ele é abandonado, né, ele é solto, esse objeto, e ele atinge o solo, ele quer saber qual que é o tempo de queda. Então a gente vai fazer pela fórmula S é igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Bom, se eu passar o S0 para cá, pessoal, vai ficar o S final menos o S inicial. Então a gente pode falar que isso é o 80 metros, porque é o quanto que o espaço que ele percorreu, tá? Então aqui ficaria o ΔS. A velocidade inicial, como ele é abandonado, pessoal, então ele estava em repouso. Então, se é em repouso, a velocidade eu vou considerar aqui como 0, tá legal? Mais AT ao quadrado sobre 2. Aqui no caso, pessoal, a aceleração é a aceleração da gravidade, né? Então a gente vai usar aqui o nosso famoso G, né? Então vai ficar o G é 10 metros por segundo, o T ao quadrado, que é o que ele quer saber, sobre 2, tá? Então aqui eu sei que é 80, né? Que é 80 metros. Então, isolando já e colocando o 80 aqui no lugar do ΔS, pessoal, vai ficar como, né? T ao quadrado, passo esse 2 para cá multiplicando o 80, então vai ficar 80 vezes 2, e esse cara está multiplicando, eu vou passar dividindo o 10, tá? E isso aqui, então, vai ser o tempo, o T ao quadrado, é igual a 80 vezes 2, dá 160. 160 dividido por 10 dá 16. Para mim tirar ele da raiz, para mim tirar esse ao quadrado aqui, eu coloco a raiz, né? Então, isso aqui é igual a T é igual a raiz de 16. Então, o meu T vai ser raiz de 16 é 4 segundos.
Bom, pessoal, abrindo aqui mais um pacotinho das figurinhas da física desse vídeo. Bom, pessoal, vamos ver o que apareceu aqui pra gente. Então, apareceu uma figurinha rara sobre movimento retilíneo uniformemente variado, uma figurinha sobre rara também no sistema de Paulias e a outra figurinha comum sobre chute parabólico. Bora resolver então essas figurinhas. Bom, pessoal, então essa figurinha aqui sobre movimento retilíneo uniformemente variado fala, né, que um móvel é parte do repouso, informação importante, né? Então a gente sabe que a velocidade inicial aqui dele vale zero, com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E ele fala que durante 8 segundos, né, essa aceleração ocorreu. Qual é a velocidade final? Bom, pessoal, então aqui a gente pode fazer por uma das fórmulas que tem no movimento retilíneo uniformemente variado, que é a fórmula do Voat, né, onde V é igual a V0 mais AT. A velocidade final é o que ele quer descobrir. A velocidade inicial, a gente, como ele partiu do repouso, a gente considera como zero. A aceleração foi 4, né? Então, 4 metros por segundo ao quadrado. E o tempo, ele nos passou também que foi um tempo de 8 segundos. Fazendo, então, a velocidade final, 4 vezes 8, 32 metros por segundo. Bom, pessoal, então vamos aqui mais um exercício, né, dessa figurinha rara que é sobre o sistema de Paulias. Então ele fala, né, que um bloco de 20 quilos está preso, né, a um sistema de Paulias ideal e conforme na figura. Qual é a força necessária para sustentá-lo? Então, pessoal, a força, né, a gente tem lá que é o peso sobre 2 elevado a n, onde n, pessoal, é o número de Paulias, tá? Então, como a gente pode ver aqui na ilustração, a gente só tem uma Paulia, né, aqui, né? No caso, esse n é o número de Paulias móveis, tá? Então, essa aqui, pessoal, é uma Paulia fixa, né? Você pode perceber que está presa aqui. E essa aqui, sim, é uma Paulia móvel. Então, a gente só tem uma, tá? E o peso que a gente tem pelo enunciado, né? A gente tem o peso, né? Porque ele deu a massa para a gente multiplica essa massa por 10 pela gravidade, a gente vai achar o valor do peso, né? Então, ficando da seguinte maneira, então a força, né, vai ser então 20 quilos, que ele passou para a gente, vezes 10, dividido 2 elevado a 1, porque é uma polia móvel que tem. Então, vai ser 200, 20 vezes 10, 200, 2 elevado à primeira é 2. Então, a força, 200 dividido por 2 dá 100. Então, a força aí necessária para erguer esse peso, né, é de 100 newtons. Bom, pessoal, vamos resolver então esse exercício de chute parabólico, né, dessa figurinha rara sobre cinemática da parte da física. Então ele fala aqui, ó, em um chute a bola é lançada com um ângulo de modo que descreve uma trajetória parabólica, conforme a figura. A altura máxima atingida pela bola é de 20 metros e a altura máxima é de 30 metros. Qual foi a velocidade inicial da bola? Use a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, primeiro a gente vai fazer o eixo X, tá? Onde a gente tem aqui o movimento retilíneo uniforme, né? Não é variado. Aqui, no caso, só é um movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração. Então, a única fórmula que está nessa parte é o sorvete, né? Então, a gente tem aqui a fórmula S é igual a S0 mais V0T, tá? Essa fórmula aqui, pessoal, eu poderia falar que o S0 ele vale zero, né? Porque é o espaço inicial, né? Então, vamos considerar como zero. O S aqui é a mesma coisa que o nosso A, né? Que é o alcance no eixo X, o alcance horizontal. Então, e o V0, eu posso falar, analisando agora no eixo X, né, que é o V0x, né, e o nosso tempo.
Só que, pessoal, eu tenho alcance, eu não tenho V0x e não tenho tempo. Então, eu posso... então, aqui é a incógnita que falta nos descobrir. Não adiantaria eu descobrir o V0x, porque eu também não tenho o cosseno. Então, eu vou ter que ir atrás aqui do tempo. Então, pessoal, como que eu posso ir achar uma fórmula através para calcular o tempo? Eu posso agora pensar no eixo Y, né? A vertical, onde ali sim tem uma aceleração, né? Que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aqui a pendência ficou que a gente precisaria achar o tempo. Legal? E aí, olhando agora para outras fórmulas do movimento uniformemente variado, a gente tem a fórmula do Voigt, né? Onde temos que o V é igual a V0 mais AT ao quadrado, mais AT. O V0y, pessoal, a gente pode colocar aqui então que é o V seria o V0y, o VY, o V0 podemos falar que é o V0y, que estamos olhando no eixo Y, né? Esse G aqui, o A seria o nosso G, que é a gravidade, né? E o tempo. Então, pessoal, o V0y, né? Ele vale zero. Por que ele vale zero? Porque é a velocidade final nesse movimento. Então, qual que é a velocidade final? É onde a bola está na altura máxima. Na altura máxima, a velocidade dela, desde o início até o final, vai diminuindo. Vai chegando no ponto máximo, ela vira zero, para depois ela começar a ganhar velocidade de novo na queda, né? Até chegar ao solo. Então, aqui a gente coloca zero. O V0y é o que a gente não temos, menos o GT. No caso, a gravidade nós temos, então a gente tem a gravidade, poderíamos isolar o tempo aqui, né? Como isolando o tempo, a gente poderia passar esse cara para cá positivo, né? Ficaria GT, né? GT é igual a V0y. E isolando só o T, então, a gente vai ter que o T vai ser o V0y dividido pelo G. Então, pessoal, essa aqui é a fórmula do tempo, né? E lembrando que esse aqui é o tempo de subida, né? Porque eu estou analisando o movimento na subida. Só que aqui, pessoal, o que eu posso fazer, né? Então, o tempo, esse aqui é o tempo da subida. E o tempo da subida, ele é igual ao tempo da descida, né? Então, escrevendo aqui, eu posso falar que o tempo da subida é igual ao tempo da descida. Então, eu posso falar que o tempo total, né? O tempo total, TT, né, que eu vou colocar aqui, seria o tempo total é 2 vezes o tempo de subida, né? Que é o tempo que eu já tenho. Então seria 2 vezes esse cara aqui, ó. Eu poderia substituir esse V0y dividido pela gravidade aqui. E esse tempo aqui, T tal, é esse tempo aqui, ó. Eu vou até colocar um T aqui, ó, para você perceber. Por quê? Porque aqui eu já estou tratando do alcance, né? Então é o alcance máximo. Então já fez todo o movimento dele, né? Já chegou lá no final, né? Onde a bola atingiu o alcance máximo horizontal. Então aqui é o tempo total. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse cara aqui nessa equação aqui, tá legal? Ficando como, né? Então o alcance vai ser o V0x vezes o tempo total. O tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. O tempo de subida é 2 vezes, podemos escrever que é o 2 vezes o V0y dividido por G. Então vai ser 2 V0y dividido por G. Bom, aqui eu não tenho V0x e não tenho V0y, tenho só a gravidade e tenho o alcance. Agora então, pessoal, o que eu posso fazer? Eu não tenho muito que eu posso para onde eu não tenho para onde ir aqui, porque eu tenho 2 incógnitas, né? Mas eu posso tentar calcular o V0y, né? Porque o V0x a gente já viu aqui que é essa única forma que eu posso utilizar, que é o eixo x. Então, eu só posso tentar trabalhar aqui agora, né? Então, o V0y, eu posso usar a equação de Torricelli, que é também no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, fazendo a fórmula de Torricelli aqui, né, vai ficar Vy ao quadrado mais V0y ao quadrado mais 2 vezes, aqui no caso a aceleração vai ser o G, e o ΔS vai ser o H
máximo, né? O V0y vale 0, porque é na velocidade final do movimento no eixo y, então aqui vale 0. O V0y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Bom, a altura máxima eu tenho, a gravidade eu tenho, consigo calcular o V0y. Então vamos substituir esse V0y. Então eu vou passar todo esse cara aqui, esse membro para o lado de cá, que vai ser igual ao V0y ao quadrado. Então o V0y ao quadrado vai ser 2 vezes o g vezes a altura máxima. Então o V0y ao quadrado vai ser 2 vezes 10 vezes 20, que é a altura máxima. Isso aqui vai dar um valor de 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 20 dá 400. Para mim tirar esse cara aqui da raiz, então vai ser V0y é igual a raiz de 400. Raiz de 400 é 20. 20 metros por segundo. Então a gente achamos o valor que V0y vale 20 metros por segundo. Bom, se eu tenho o V0y, que vale 20 metros por segundo, eu tenho a gravidade, eu tenho o alcance, agora eu posso voltar a substituir, então, esse valor aqui e achar o V0y, porque só faltou ele. Então, colocando aqui nessa fórmula, né, então ficaria o V0x vai ser, esse g vai passar para cá multiplicando o alcance, e esse cara que está multiplicando vai passar dividindo, esse 2V0y, né? Então, ficando o alcance vezes o g dividido por 2 vezes o V0y. Aí substituindo, né? Aqui eu tenho o 30, né? Que é o alcance, vezes a gravidade, que é 10, dividido por 2 vezes o V0y, né? Que é 20 metros. Então vai ser 2 vezes 20. Isso aqui, pessoal, vai ficar no valor de 30 vezes 10 dá 300. 300 dividido por 2 vezes 20 dá 40. 300 dividido por 40 dá 7,5 metros por segundo. Então eu posso pegar aqui, pessoal, tranquilamente e fazer por Pitágoras. Por quê? Eu posso transpor esse V0y para cá, né? Eu preciso calcular a hipotenusa e eu tenho os catetos, né? Os dois catetos, o V0x e o V0y. Então, estou usando a Pitágoras, né? Vai ficar que o V0 ao quadrado é a soma dos catetos, que aqui no caso é o V0x ao quadrado mais o V0y ao quadrado. Então, o meu V0 ao quadrado vai ser o V0x vale 7,5, vale 7,5 ao quadrado, mais o meu V0y, que vale 20 metros por segundo ao quadrado. 20 metros por segundo. Isso aqui ao quadrado. Então, o V0 ao quadrado vai ser 7,5 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Bom, pessoal, fazendo essas contas, né, aqui vai dar 456,25. Então vai ficar o V0 vai ser a raiz desse valor aqui, ó, 456,25. Então, o valor da tirada da raiz vai ser 21,3 metros por segundo. E aí sim calculamos a velocidade inicial da bola, ok?
Bom, pessoal, vamos abrir o nosso último pacotinho desse episódio. Vamos ver o que apareceu aqui, pessoal. Então, densidade relativa, uma figurinha do tipo comum. Outra figurinha sobre a máquina de Hat Roots, uma figurinha rara. E, opa, apareceu uma figurinha lendária, hein? Primeira figurinha lendária aqui da playlist dos nossos episódios. Sobre chute com efeito, a aplicação aí no jogo de futebol. Bora resolver então essas questões? Então ele fala aqui nesse exercício que uma coluna de óleo, né, onde dá a massa específica do óleo é de 800 kg por metro cúbico, de altura, de 15 centímetros, flutua sobre uma água com uma massa específica de 1000 kg por metro cúbico. Qual é a altura H2 da coluna equivalente da água? Bom, pessoal, o que ele quer saber, né? Então aqui. Então ele tem o H1, que é a altura de óleo, e o H2, que é a altura da água. Ele quer saber qual que é essa cota H2, né? Qual é a altura do H2, que é equivalente a essa altura da água, né? Que equivale à questão com óleo. Então ele quer que você relacione as duas, né? Então, pessoal, a gente pode falar que a pressão do óleo é igual à pressão da água, ok? E aí a pressão que a gente tem, né, pessoal? A pressão é o peso específico vezes a pressão, né, é o peso específico vezes a altura. Só que ele não passou o peso específico diretamente falando, né? Vamos dizer assim, ele passou indiretamente, por quê? Porque ele deu a massa específica para a gente da água e do óleo, né? E a gravidade a gente tem. Então, abrindo aqui agora então a fórmula, né? Então a gente tem aqui que a massa específica do óleo vezes a gravidade, foi o que eu te falei, isso aqui é o peso específico, vezes a altura aqui, no caso H1, que é essa altura aqui. Isso aqui vai ser igual a massa específica da água vezes a gravidade vezes o H2. Ok? Bom, o que eu posso cancelar aqui sem medo de ser feliz? Os dois Gs, né? O G daqui e o G de lá. Posso cancelar. Ele quer o H2, então eu posso isolar esse H2. E tenho a altura 1, que ele me deu. Tenho as massas específicas. Então eu consigo calcular tranquilamente o H2. Fazendo então essa manipulação aqui das fórmulas para achar o H2, vai ficar então a massa específica do óleo vezes o H1, e eu vou passar a massa específica da água para lá, tá multiplicando, passo dividindo, então isso aqui vai ser dividindo a massa específica da água. Então isso aqui vai chegar num valor, né, de 12 centímetros, tá legal? Então ele fala aqui no exercício que dois corpos de 4 kg e 6 kg estão ligados por um fio ideal sobre uma polia ideal. Qual é a aceleração do sistema? Bom, galera, seguinte, o que a gente tem que utilizar aqui, né? A gente vai usar basicamente a segunda lei de Newton, né? Aplicar a segunda lei de Newton, né? Então a gente tem aqui os dois blocos, né? Então a gente tem aqui, eu vou considerar esse peso aqui, tá, o A, e vou colocar esse cara aqui de corpo B, tá? O corpo A e corpo B. Então aqui a gente tem a força do peso de A. Aqui nós temos o peso PB. E nós temos a tração, né? Aqui, nesse fio aqui. Então temos uma tração aqui, que é a mesma, que é, né, a mesma corda, que também temos a tração aqui. O que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que olhar bloco a bloco e aplicar corpo a corpo, né? O corpo A e o corpo B, e aplicar a segunda lei de Newton. Lembrando que
a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, para o bloco A, pessoal, para o bloco A, a gente tem então que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, quais são as forças que estão presentes no bloco A? A tração e o peso B, o PA. Você concorda comigo, pessoal, que esse peso aqui, ó, que é 4 quilos e esse 6 quilos, você concorda comigo que esse, por ser mais pesado, faz com que o sistema, né, ele se movimente nesse sentido, né? Então, se esse aqui é mais pesado que esse, né? Então, o sistema vai girar aqui nesse sentido aqui assim, ó. Então, o que eu quero dizer isso para você? Que, no caso, a força que está no caso do A aqui, o que vai ser? Atuando no bloco A, no corpo A, vai ser que a tração vai ser maior que o PA, certo? Então, antes de você fazer a equação, você precisa entender, né, e analisar qual é o sentido do movimento que está acontecendo aqui. Por esse ser mais pesado, como eu falei, o sistema vai girar nesse sentido, vai tender a vir para cá. Então, se eu tenho duas forças aqui, agora olhando o bloco A, o corpo A, eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. Se eu sei que está nesse sentido, né? Então o T vai ser maior que o PA. Então eu vou escrever desse jeito, né? O T menos o peso do A é igual à massa de A vezes a aceleração do sistema. E o bloco B? Como que faz o bloco B? Bom, o bloco B vai ser força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Bom, se o sistema tende nesse sentido, né? Tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. Se ele vem nesse sentido, o PB tem que ser maior que o T, né? Então vai ser o PB vai ser menos a tração vezes a massa do B vezes a aceleração. Bom, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso somar essas duas equações que eu achei. Fazendo a soma disso aqui, pessoal, a gente vai chegar numa questão desse seguinte, né? Então vai ficar o T menos PA é igual a massa de A vezes a aceleração. O PB menos o T é igual a massa de B vezes a aceleração. Bom, eu posso cancelar, né, pessoal, aqui os T sem medo de ser feliz, né? Se eu somar isso aqui, ó, somando essa equação, as duas, eu posso um positivo com um negativo, cancela sem medo de ser feliz, vai ficar vai ficar como o PB menos o PA é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Certo? Bom, eu tenho a massa, tenho as duas massas, o peso eu consigo calcular porque eu tenho a massa, eu multiplico pela gravidade, eu acho, e eu consigo calcular a aceleração. Né? Então, a aceleração aqui, pessoal, vai ficar de que maneira, né? Então, a aceleração, já isolando a aceleração, né? Substituindo os valores, né, pessoal, a gente vai ficar, então, que a aceleração vai ser o MB vale 6 vezes a gravidade, menos a massa do A, que vale 4, vezes 10, dividido por 6 mais 4, né? 6 mais 4, já vou colocar aqui direto, tá, pessoal? Já vou colocar 10. Bom, 6 vezes 10 dá 60, menos 4 vezes 10, 40. 40 dividido por 10. Então, aqui a aceleração vai ser 60 menos 40 dá 20. 20 dividido por 10 dá 2. 2 o quê? 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, vamos resolver esse exercício dessa figurinha lendária sobre chute com efeito, que é sobre movimento circular. Então, ele fala que um jogador imprime na bola fazendo o girar com uma frequência de 5 RPS, 5 rotações por segundo, e um raio de 11 centímetros. Qual é a velocidade linear
de um ponto na borda da bola. Use o π como 3,14. E a forma que a gente vai utilizar, pessoal, qual é, né? Que a velocidade é ômega r, tá legal? Aonde a velocidade linear é o que ele quer saber, a velocidade angular 2πf vezes o nosso raio. Então, a velocidade vai ser 2π vezes a frequência, que é 5 RPS, vezes o raio, que é 11 centímetros. Lembrando que o raio, eu preciso transformar ele, né, para metro, né, pessoal? Então, vai ficar 0,11 metros, tá? Então, divide por 100 esse valor aqui em centímetro. Fazendo essas contas, pessoal, a gente vai chegar num valor de 3,45 metros por segundo. Então, a velocidade na borda da bola vai ser 3,45 metros por segundo, beleza? Bom, pessoal, episódio de hoje ficando por aqui. E aí, galera, quantas questões, quantas figurinhas, exercícios vocês acertaram? Alguém gabaritou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o desempenho de vocês, combinado? Bom, pessoal, e se você também gostou dessa ideia de conectar o aprendizado de física com esse clima de Copa do Mundo, deixa o seu like aqui no vídeo, que isso ajuda bastante o canal Fisicando Fácil crescer. E também se inscreva no canal e clique no sininho de notificação para você receber os próximos episódios dessa playlist, assim você não perde nenhum episódio. E também, se você puder dar uma força extra aqui no meu projeto do YouTube, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Fechou? Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e valeu!